Boa noite, pessoal. Eu postei aí uma videoaula falando sobre a soma de valores de um campo de uma tabela, né? E teve um colega que queria fazer a soma de tabelas relacionadas. Por exemplo, essa tabela aqui é a tabela, vamos chamar assim, de mestre. Essa aqui é uma, vamos chamar de filha, que é relacionada a essa. Essa aqui depende da outra, dessa outra, tá ligado aqui. No caso aqui, o cliente é a principal e a entrada é o que entra referente ao cliente. Quando eu seleciono o cliente, a quantidade de entrada aqui vai aparecer apenas referente ao cliente Paulo. Quando eu seleciono José, aqui só vai listar as entradas que José fez, e assim por diante. E ele queria saber como fazer essa soma. Então, eu mostrei esse exemplo. Só que depois desse exemplo, outro colega pediu que queria calcular automaticamente. Por exemplo, eu selecionei aqui os registros e o cálculo já fosse feito automaticamente, em vez de eu selecionar o registro e depois clicar em calcular. Eu havia mandado um e-mail para ele, gostaria até de pedir desculpas, porque eu mandei a dica, fiz uma recomendação errada para ele. Eu disse o seguinte, que ele deveria pegar o evento do botão que calcula e pegar a tabela que ele gostaria de calcular, vir aqui no OnDataChart e adicionar a mesma codificação ou então o evento do botão aqui. Você clicar aqui, na verdade aqui só aceita o OnDataChart, né? Mas colocaria a mesma codificação do botão. Ele falou que estava dando um erro. De fato, ocorre esse erro. Por quê? Essa tabela aqui é a que eu quero somar. Esse evento aqui, toda vez que eu mudo de registro, ele é disparado. Então, o que acontece? Quando eu vou calcular mais de um registro, ele vai navegar sobre esses registros, do 1 até o 3, nesse caso aqui. E cada vez que ele tentava mudar, ele disparava o evento novamente, sem necessidade, ficava repetindo os loops e trava o programa. Então, não funciona para esse tipo de coisa, funciona para muitas outras coisas. Mas nesse caso aqui, ele não funciona. Como essas tabelas são relacionadas, se caso ele queira fazer, se for em tabelas relacionadas, ele funciona na tabela mestre, vamos chamar assim, né, como a gente determinou. Então, essa tabela aqui, ela é fixa. Eu seleciono Paulo, pronto, ela não vai sair daqui, porque o que vai ser somado é aqui. Então, ele vai navegar do primeiro até o terceiro, mas essa aqui não. Então, se eu colocar o evento aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Eu seleciono Paulo, ele soma todos de Paulo, seleciono José, ele soma todos de José. Então, até aí ok. Só que, se eu quiser somar apenas uma, por exemplo, não é tabela relacionada, eu tenho determinados valores, coloquei essa aqui, ó. Observe que aqui está listando todos os valores, sendo que é essa mesma tabela aqui. Então, está aqui todos os valores, só que no momento que eu selecionar 3 valores, é para ele somar automaticamente, sem precisar eu novamente ter que clicar calcular. E aí o que a gente fez? Vou mostrar para vocês o que a gente fez. Um exemplo da soma em tabelas relacionadas e numa tabela individual, como que faz essa soma automaticamente. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Mostrar aqui a codificação para vocês. Olha, primeiro, vamos lá. Para calcular de tabelas que são relacionadas, eu vou colocar na tabela que dá o comando para a segunda tabela. No OnCharge, dessa tabela aqui, que vai ficar fixa, eu seleciono 1 e fica 1, seleciono 2, vai ficar o 2 selecionado. Porque nesse aqui, no momento de calcular, se você observar aqui, quando eu clico lá calcular, ele vai colocar ela no primeiro registro, vamos dizer que eu selecionei o segundo registro, só que ao clicar ela vai colocar a tabela no primeiro registro,
Aí vai calcular, pegar o valor do primeiro, joga para o segundo. Pega o valor do segundo e joga para o terceiro, independentemente do registro. Eu posso clicar no último, no primeiro, no do meio, ela vai acontecer isso aqui. Não vai alterar essa rotina dela. Por isso que não dá certo. E nessa aqui, que é a que comanda a segunda, ela, se eu clicar em pau, vai ficar em pau. O que vai movimentar é essa aqui. Então, por isso que a gente pode colocar no evento da tabela que é a mestre. Então, aqui, olha, eu cliquei. Eu já tenho o botão aqui que calcula. Clica aqui, ele já faz o cálculo direitinho. Então, o que que eu fiz aqui? Cliquei no charge e pronto. Fiz só o seguinte, ó, se a tabela entrada estiver ativa, então clica lá no botão. Em vez de eu pegar toda aquela codificação e colocar aqui, não, eu boto só assim, ó, botão 1, clique. Quem é o botão 1? O botão 1 é esse aqui, ó, botão 1. Então é como se eu tivesse vindo para clicasse aqui nele. Ele vai disparar o evento como se eu tivesse havido um clique. Então pronto, só isso aqui ele já chamou aquele evento lá. E agora, na hora que a gente abrir o programa, ele já vai calcular automaticamente, só com esse código aí. Vamos ver? Ó, tá aqui, abri, pronto, já está feito aqui. Se eu selecionar José, ó, como mudou aqui, ele dispara o evento de calcular. Ó. Ele filtrou e automaticamente calculou. Ó, 310, ó, 100 mais 210, 310. Então, vou selecionando, não precisa, antes estava assim, eu selecionava Antônio e calcular. Selecionava José e calcular. Não, agora selecionei, ó, pode ver que o cálculo já vai sendo feito automaticamente. Esse outro exemplo eu explico já. Quando é uma tabela só individual, esquece todas essas, depois a gente vai ver isso aí. Então, é isso. Para calcular automaticamente, basta você fazer isso. Se você quiser que ela calcule todos os registros sem precisar filtrar, você pode vir no onActive ou então no onCreate, colocar esse mesmo aqui, ó, mesmo eventozinho, pronto. Na hora que abrir o formulário, ela calcula todos, no caso dessa aqui. Então, quanto às tabelas relacionadas, está resolvido, né? Você coloca o evento no onDataCharge, ou date, e você vai colocar da tabela mestra, cliente, está aqui. A outra que é dependente dessa aqui é a que vai ser somada, você não coloca, vai dar erro, ok? Agora vamos para essa outra parte. Isso aqui é outro caso, vamos esquecer essa parte aí. Aqui eu tenho uma tabela sozinha, independente, não tem nenhuma tabela relacionada a ela, e tudo bem. Eu coloquei aqui um campo para filtrar. Ele vai filtrar o registro que eu quero somar. Se eu quiser somar todos os registros, eu faço o seguinte. Esse aqui é o botão 2. Botão 2. Entendeu? Se eu quiser que calcule todos os registros automaticamente ao abrir o formulário, eu venho aqui, ó. Olha, tem vários eventos aqui que eu posso utilizar. OnShow, ele vai calcular automaticamente. Na hora que o formulário for abrindo, ele já calcula. O onCreate também calcula. E o onActive. Nós vamos colocar no onActive. Então vamos lá. Vou colocar aqui botão 2, que é o botão que vai calcular desse exemplo que a gente está dando. Ponto, clique. Pronto. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos ver se ele vai... Opa, tipo não corresponde. Deu um errinho aí.
Ok, vamos primeiramente aqui na parte que a gente vai... Depois a gente vê isso aí. Na outra parte aqui do filtro que eu já comecei a explicar, para a gente não confundir, a gente passa para lá. Olha, o que eu fiz foi o seguinte, essa tabela é esta mesma lá no banco de dados, né? Aqui são componentes diferentes. Aqui é a TB entrada, aqui eu coloquei só um ADO table. Pronto. Então aqui está exibindo todos os registros, não está relacionado a ninguém, então está todos. Se eu quiser calcular, ok. É porque ele está dizendo que eu estou colocando para filtrar aqui, ó. Está dizendo que o tipo não corresponde. Se eu colocar aqui o ID cliente, vamos ver aqui, ó, tem 1, 2, 3 registros para o cliente número 1. Tem 1, 2 registros, 3 registros para o cliente número 2 e tem 2 registros para o cliente número 3, ok? Então, dou um Enter, ou então clico aqui no botão, pronto, ele já calculou. Vou colocar aqui o cliente número 2, pronto, ó, já somou todos os registros do número 2, ou seja, eu filtrei e ao filtrar ele já calculou automaticamente. Eu posso dar um Enter também. Ó, Enter, já foi. O 2, Enter, já calculou. Filtrou e calculou ao mesmo tempo. E pronto. Então, se não fosse assim, eu teria que filtrar, depois calcular. Nesse caso agora, no momento que ele filtra, já calcula automaticamente. Que é exatamente aqui, ó. No botão filtrar, eu coloquei aqui, ó, o filtro. Isso aqui faz a filtragem, né? E aqui ele faz o cálculo. Esse cálculo aqui, tá? Eu vou pegar ele, vou pegar na verdade essa codificação aqui e vou colocar aqui para ele calcular automaticamente ao abrir o formulário. Aqui no OnActive, né? Escreveria depois. Então vamos aqui. Pegar isso aqui, vou tirar esse filtro, que eu não quero filtro, que é o que estava dando aquele erro, porque a gente não tinha informado nenhum valor, então ele estava dizendo que o valor não era válido. E tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tudo bem. Pronto, aqui ele vai somar todos aqueles valores sem filtro. Tudo que tiver na tabela vai ser somado. Opa, o programa está aberto, ele não compila, não finaliza. Vou fechar aqui, dando uma travazinha. Ok, vamos lá novamente. Pronto. Vamos executar. Olha, pode ver que ele calculou todos. Parou aqui no último registro, viu? Calculou todos os registros automaticamente. Abriu o formulário e abriu a tabela. Agora você tem que ter o cuidado seguinte. Essa tabela aqui, ela já está aberta. O programa já foi compilado com ela aberta. Esse não é uma forma mais indicada de se fazer. O que você deve, aqui no OnActive, evento, primeiro você coloca aqui, antes de qualquer coisa, abre a tabela, ADO Table Open. Pronto. Que aí você vai garantir que ela vai estar aberta. De repente, se acontecer algum erro e ela estiver fechada, vai dar erro. Então você abre e ao fechar o formulário, você fecha ela novamente, on close. No on close do formulário, você coloca a DO Table Close. Certo? Então tá aí, para somar automaticamente eu posso utilizar esse evento OnActive. Ao abrir o formulário e ao abrir a tabela, primeiramente abre a tabela, depois você abre o formulário, você abre a primeira tabela, depois você faz a soma.
Isso aqui para dar errado, só basta você fazer o seguinte. Se eu colocar bem aqui, ó, ADO Table Open, ó, vai dar errado. Porque eu estou dizendo para somar e a tabela está fechada. Então, eu vim abrir ela depois. Isso aqui é lógica da programação. Eu abri ela depois que eu exigi lá o evento. Então, primeiramente eu abro, depois calculo. Com ela fechada não é possível calcular, então vai ficar dando erro. Ter cuidado com a questão da ordem dos eventos. Ok? Como aqui, ó, essa tabela aqui das tabelas relacionadas, a tabela entrada, que é a de calcular, ela tem que ser aberta primeiro, antes da tabela cliente, que é a tabela mestre. Porque no momento que eu abro a tabela cliente, ela vai se movimentar e vai tentar calcular aqui, ó, e não vai achar ela aberta. Então, primeiro você abre, aqui vai ser calculada, depois essa aqui. Porque ela aberta não tem nenhum problema. Mas se essa aqui abrir primeiro, ela vai procurar outra aberta e não vai encontrar. Aí eu coloquei aqui para ela fazer um movimentozinho. Que ela geralmente ela abre, ela pode ficar estática, né? Então eu coloquei ela no segundo registro e trouxe para o primeiro novamente, só para fazer um movimentozinho para ela calcular, porque é ao navegar no registro que ela dispara aquele evento do OnChart. Então eu espero ter tirado aí as dúvidas dos colegas, né? Primeiramente, calcular tabelas relacionadas, você pode pegar e colocar na tabela mestre, né, aqui ó, no data source da tabela mestre, você pode colocar no data chart o que você quer fazer com a segunda, no caso o cálculo. Não vai ter problema. Você colocar nessa aqui vai ter problema, por causa que eu indiquei para o colega lá, para ele colocar na tabela que ele iria calcular. Na verdade, foi um erro. Peço novamente desculpas. E aqui eu tenho a outra, isso aqui é independente, não tem nenhuma relacionada a ela. Essa aqui sim, eu posso colocar no Active, ela vai calcular normalmente. Que essa aqui também é possível colocar lá e ela ser calculada automaticamente, não tem problema não. Então é isso aí, pessoal. A tabela que você vai calcular não use o OnDataChart. Você pode usar o OnActive, o formulário, porque assim, no OnActive você registra, você calcula, digo, todos os registros da tabela. Se você for filtrar, não tem jeito para você não ter que clicar em algum lugar. Então, o último, quando você fizer o filtro, se usar seu filtro aí, lá embaixo você adiciona o evento de calcular, que ele filtra, no final calcula automaticamente, pá, de uma vez só, sem precisar utilizar dois botões. Você vai ter que ter alguma forma de filtrar aí. Então, mais uma dicasinha, aproveitar aqui, ao usar aqui o programa, eu dei apenas um Enter em vez de clicar no botão e ele já foi calculando aqui, ó. Se eu colocar 3 Enter, calculou. Para quem não sabe ainda como usar a tecla Enter, muito simples. Você clica no Edit ou no componente que você queira utilizar, pode ser o botão também, e você vem aqui, ó, OK Press. Pronto, deu um duplo clique, aí coloca Info Key. Se for jogo da velha 3, que é a referência da tecla Enter. Aí você coloca o que você quiser. No caso, eu botei aqui para o botão 2 ser disparado o evento dele. Dá um clique nele. Então, por isso que quando eu clico Enter aqui, ó, ele vai embora. Ele realiza o que tem que ser feito. Então, pessoal, espero ter sanado aí as dúvidas de alguém, ter ajudado. E até a próxima.